Uma das tecnologias mais esperadas e que todos nós acreditávamos que fosse ser desenvolvida mais rapidamente seria a tecnologia de vírus inativado, que a Coronavac, que foi aprovada aqui no Brasil, ela usa. O que acontece com o vírus inativado? Você pega o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19, cultiva ele em grandes quantidades num laboratório de alto nível de segurança, né, NB3, NB4, e aí depois você inativa, você mata o vírus. Mata, entre aspas, porque o vírus não é um organismo vivo, né, embora haja muita controvérsia com relação a isso. Mas aí você inativa, ou por uso de calor, ou no caso da Coronavac, sabe como, gente? Usando um componente químico chamado beta-propiolactona. Você usa essa beta-propiolactona, ela se liga lá em vários resíduos de nitrogênio, nitrogenados no nosso organismo, né? Promove uma série de ligações, de clivagens peptídicas, e aí você inativa o vírus, você mata o vírus, você faz com que o vírus ele seja incapaz de se replicar no nosso organismo, porque você está inativando aquelas principais proteínas do vírus, em que ele faz ligações de hidrogênio para entrar nas nossas células, e inclusive para se replicar. Isso aí é pura química, entendeu? Então aí você tem o vírus, aí você põe aqui o vírus, pedaços dele, ou ele inteiro, mas inativado. Aí quando ele entra no nosso organismo, as células apresentadoras de antígeno vão lá, fagocitam e apresentam a proteína espícula dele, a proteína spike. Ela vai apresentar a proteína spike dele para o nosso sistema imune, que aí vai desencadear aquela resposta. As células auxiliares T vão chamar os linfócitos B para produzir anticorpos e vão chamar as células citotóxicas T, CD8+, para destruir células que eventualmente forem infectadas, né? É claro que aqui, como não tem infecção, então a resposta normalmente que se espera de vírus inativados é que ela não seja, por exemplo, uma resposta muito forte de células citotóxicas, tá? Normalmente, mas como a gente está treinando e depois ainda mais com a segunda dose é muito importante porque ela ajuda a aumentar, a potencializar o efeito da primeira dose, tá? E assim, com essa técnica, nós temos aí a Coronavac, que é uma vacina que usa uma tecnologia, gente, que nós usamos no mundo desde 1950. A vacina da gripe é assim, que nós tomamos todo ano. A polio tem uma versão assim, a hepatite B, tétano, coqueluche, né? Então é uma vacina tranquila, muito segura, né, com poucos efeitos adversos, e é a tecnologia da vacina da Coronavac. Outra tecnologia agora mais moderna e que vai fazer parte das tecnologias das vacinas do futuro foi desenvolvida pela AstraZeneca Oxford, que usa um adenovírus de chimpanzé, que causa gripe em chimpanzé. O adenovírus é um vírus que causa resfriado, na verdade, em chimpanzé. E as da Janssen, Johnson & Johnson, e também da Sputnik V, lá do Instituto Gamaleya da Rússia, eles usam um adenovírus, que é um vírus que causa resfriado em seres humanos. Mas o que eles fazem? Eles pegam esse vírus que causa resfriado e eles colocam aqui, através de técnicas de engenharia genética, um pedaço da proteína do gene, né, que codifica a proteína espícula do vírus. Lá aquela proteína que ele usa, que o vírus entra para entrar na nossa célula. Aí coloca dentro desse adenovírus, ele é tipo um vírus atenuado, praticamente inativado mesmo, né, que não tem muita capacidade de se replicar, e aí, ao ser inoculado no nosso organismo, de novo, as células apresentadoras de antígeno vão lá, né, e apresentam a proteína, pedaço da proteína espícula para o nosso sistema imunológico, que vai desencadear essa resposta aqui, ó, de células B e de células T citotóxicas. É a mesma coisa, tá? E a tecnologia mais revolucionária de todas, que começou a ser desenvolvida há mais de 15 anos por essa cientista, né? Olha, a Katalin Karikó, mostrando a força, né? Mostrando a importância das mulheres na ciência, que eu espero que ela receba um prêmio Nobel em qualquer uma das áreas, aí, né? Química, medicina, fisiologia e medicina. Katalin Karikó que foi quem desenvolveu a técnica das vacinas de RNA mensageiro, uma bioquímica húngara. Bioquímica, gente, olha só. Então, o que essa vacina consiste? Ela é sensacional, gente, ela é maravilhosa. Pega um pedacinho do material genético, do RNA do vírus, sabe, do material que eu mostrei lá, só os nucleotídeos, né? Pega um pedaço daquela sequência lá da proteína espícula, coloca dentro agora de uma bolota, que é uma bolota de lipídio, que é de gordura, estabilizada com polietileno glicol. Vejam só, pura química isso aqui. O RNA, a camada de lipídio, o polietileno glicol para estabilizar, porque o RNA mensageiro ele é instável. Então coloca lá dentro, aí coloca nas vacinas, aí entra aqui, quando ele entra nas nossas células, as proteínas virais, aqui, ó, ele codifica essas proteínas virais, proteína espícula,
proteína espícula do vírus. Aqui tem a informação para produzir partes da proteína espícula do vírus. Aí a célula apresentadora de antígeno pega, apresenta para o nosso sistema imune e desencadeia a resposta imune. Isso aqui é maravilhoso, né? A tecnologia das vacinas da Pfizer, com a BioNTech e da Moderna, as primeiras vacinas de RNA mensageiro que foram aprovadas para o uso humano. RNA mensageiro porque ele já carrega toda a mensagem, né, que as nossas células precisam para codificar a proteína mais importante do vírus, que é a proteína espícula. Tá? E aí essas vacinas têm funcionado muito bem. Elas precisam de uma temperatura mais baixa? Sim, porque nós sabemos que o RNA ele é muito mais instável do que o DNA. O DNA tem um hidrogênio aqui, ó, nesse açúcar de 5 membros. Então ele é mais estável. O RNA tem uma hidroxila, como eu já mostrei lá no primeiro slide para vocês dessa parte. E essa hidroxila, por exemplo, quando você aquece, quando você mantém esse material, por exemplo, numa temperatura maior, ela pode ciclizar e abrir aqui, ó, fornecer, né, através de uma ligação química, clivar essa ligação oxigênio-fósforo e aí degradar o RNA. Então o RNA é mais estável, por isso que precisa dessa temperatura aí de menos 25 graus hoje, tanto para a vacina da Moderna como da vacina da Pfizer, para ser mantido. Você quer evitar isso aqui, porque isso aqui degrada, né, a sua vacina, então tem que ser mantido estável. A camada lipídica, ela também é muito importante, tá? Para manter esse nível de proteção. E aí, as duas vacinas da Pfizer e da Moderna, elas têm uma pequena diferença, por exemplo, no componente lipídico que é usado para proteger a vacina, que quando eles entram na célula, pequena diferença no pH, por exemplo, já é suficiente para abrir essa camada. Então, isso aí é muito importante, é um composto nitrogenado que tem lá, que acaba permitindo isso. Tá? E aí tem a outra alternativa, que são as subunidades de proteína, né? Que foi criada pela Novavax, mostrou aí uma eficácia de 89%, elas usam nanopartículas recombinantes, então eles pegam um pedaço só da proteína espícula do vírus mesmo, né? E aí eles usam um adjuvante chamado Matrix-M, que é baseado em saponina para aumentar a resposta imune. As vacinas, por exemplo, da Coronavac, as vacinas de Oxford, de Johnson & Johnson e da Gamaleya, da Sputnik V, todas elas usam adjuvantes, né? Normalmente são adjuvantes, são sais de alumínio, gente, pura química. Hidróxido de alumínio, fosfato de alumínio, que são utilizados para dar um gás, digamos assim, né, para aumentar a resposta imune. O que eles fazem? Eles ajudam a causar, por exemplo, uma pequena infecção, e aí eles despertam o sistema imune para, acontecer uma infecção lá, o sistema imune vai lá, lança a mão dos anticorpos, que quando chegam lá, são proteínas, não vão reconhecer o alumínio, mas aí eles reconhecem as proteínas do SARS-CoV-2, a proteína espícula, e associam aquela inflamação à presença das proteínas. Então, esses adjuvantes, que são componentes químicos, eles ajudam muito. Bom, aí todas as vacinas, elas entram nas fases, né, depois que elas passam em estudos in vitro, em células, em culturas de células em laboratório, elas passam por ensaios em clínico, em pequenos animais, ratos como dogs, hamsters, até chegar, por exemplo, em porquinhos ou em macacos, se toda a segurança, se elas são seguras e se induzem alguma resposta no sistema imune, elas passam então para a fase 1, que aí a fase 1 envolve seres humanos, um grupo pequeno de seres humanos, onde se estuda a segurança e onde se estuda também a possível resposta imunológica, né, de produção de anticorpos. Não podem ser pessoas, por exemplo, que pegaram a Covid, então elas estão fora. Se passa na fase 1, entra na fase 2 com um grupo maior agora de seres humanos, um grupo bem maior, onde se avalia, por exemplo, ainda a segurança, se produz resposta imunológica, né, se é de anticorpos, se é de células T, o número de doses que precisa, se precisa de uma dose, 2 doses, qual é o intervalo entre as 2 doses, né, 14 dias, 21 dias, 28 dias, 3 meses, se passa, vai para a terceira fase. Aí a terceira fase é uma fase com milhares de pessoas, né, milhares de voluntários, né, e aí que são divididos em 2 grupos, um grupo recebe a candidata vacinal, que a gente não pode chamar de vacina, e o outro grupo recebe o placebo. Então divide aqui, ó, por exemplo, o estudo de fase 3, um grupo recebe só a candidata vacinal, e o outro só recebe o placebo. Mas esses 2 grupos, têm que ser grupos homogêneos, então eles têm que ter pessoas, por exemplo, com números muito próximos, assim, de faixa etária, de comorbidades, com comorbidades, sem comorbidades, gênero, né, tem que ser atendido, questões étnico-raciais. Então, tem que ser 2 grupos assim, bem equilibrados, para que você possa comparar qual é o efeito que a vacina aqui, a possível vacina, tem quando comparado com o grupo placebo. Os participantes são sorteados também de forma aleatória, tá? E outra coisa que é muito importante, o estudo tem que ser duplo cego,
né? O estudo padrão ouro tem que ser duplo cego, de modo que nem os médicos ou os profissionais da saúde que estão aplicando a vacina, a pessoa sabe se estão aplicando o placebo ou a candidata vacinal, e nem as pessoas que tomam sabem se estão tomando o placebo ou a candidata vacinal. Eles sabem que estão no estudo clínico, mas eles não sabem qual que eles estão tomando. Então, os frascos, as seringas, agulhas têm que ser todas idênticas. Aí depois você deixa as pessoas um tempo em contato, aí circulando as suas vidas normais, em contato com o vírus. E aqui só para mostrar um exemplo, né? Depois que abriram o estudo, foram observados, por exemplo, 4 infectados, em vermelho aqui, num grupo de 280 participantes. O outro, eu estou só botando um exemplo, tá? É claro que o estudo de fase 3 tem milhares de participantes. E no grupo placebo foram detectados 134 infectados no grupo de 280. Se você faz a continha, você chega no valor de eficácia de 97%. Significa que as pessoas do grupo placebo, do grupo vacinal, têm 97% a mais de chance do que quem não tomar a vacina de não pegar a doença, ou, caso pegue a doença, tem 97% mais chances de que a doença seja transformada numa doença mais branda, mais amena. É isso aqui que quer dizer a eficácia. Não dá para comparar a eficácia entre vacinas, nem eficácia entre uma mesma vacina testada em diferentes locais, em diferentes países, em diferentes populações. A gente pode falar sobre isso aqui depois. Aí disso aí tira as vacinas, né, as eficácias da Pfizer, da Moderna, da Covishield, né? Então, vocês veem, tem eficácias muito boas, aqui também uma eficácia de 50%. Todas essas vacinas, independente da eficácia, gente, elas vão nos ajudar a sair da pandemia, desde que elas sejam aplicadas em grande parte da população.